pessoinhas, a paz do Senhor. Quero dizer que estou muito feliz de estar aqui mais uma vez falando com vocês. E espero que vocês entendam o que nós vamos falar agora, certo? Esse assunto é muito maravilhoso. Hoje nós vamos falar sobre as causas, o porquê que aconteceu a Reforma Protestante. Então eu quero dizer a vocês que se liguem aí, porque vem muita coisa boa durante essa semana. Então, pessoinhas, meus amores, o que acontecia? No século XVI, lá na Idade Média, a Igreja Católica detinha de muito dinheiro e tomava conta de praticamente tudo, da política, da economia, da Europa, e muitas coisas estavam acontecendo. Então, a primeira causa da Reforma Protestante acontecer veio através disso. Muitos reis estavam indignados com isso, porque a Igreja Católica estava detendo muito dinheiro. Com isso, eles estavam escolhendo reis, escolhendo príncipes, escolhendo pessoas que deveriam tomar conta do país, e as autoridades estavam muito indignadas com isso. Essa foi uma das causas da reforma, a primeira. A segunda causa da Reforma Protestante é porque existiam muitas pessoas insatisfeitas com o distanciamento de Jesus Cristo da Igreja Católica. Jesus Cristo não era mais o princípio de tudo, não era mais o princípio das coisas que existiam na igreja. A terceira causa da Reforma Protestante foi porque o Papa, que é o maior de todos os padres e bispos, né? O Papa estava fazendo o quê? Vendendo terrenos no céu. Mas a gente fica pensando, como assim? Como é que ele vendia terrenos no céu? Isso mesmo, ele dizia que se você comprasse com dinheiro, a sua salvação e também um pedacinho lá do céu, eles escreviam uma carta e ele dizia lá assim: olha, esse pedaço aqui é seu, do céu. Mas como assim? Como é que nós podemos comprar o céu, né? Então o Papa fazia isso, vendia indulgências, que era isso como era chamado, indulgências, que era comprar a salvação e também o perdão pelos seus pecados, certo? A quarta causa também de acontecer a Reforma Protestante era que a igreja, ela fazia as missas em latim. Quem era que ia entender o latim lá a língua latim? Ninguém ia entender, né? Então a igreja as pessoas não tinham acesso à Bíblia, as pessoas não podiam ler a palavra de Deus. E essa é uma das causas principais que foi lutada na Reforma Protestante. Por quê? Porque como a gente vai conhecer a verdade sem ler as Escrituras? Então, essa foi a quarta causa de acontecer a Reforma Protestante. Porque a Igreja Católica não fazia algo acessível às pessoas. A gente não conseguiria entender uma palavra do que estavam dizendo, e as pessoas também não tinham a Bíblia traduzida na língua deles, era tudo em latim. Somente os padres e os bispos e os padres tinham condições de ler tudo aquilo ali. E a quinta causa de acontecer a reforma em si mesmo, de mudar tudo, foi quando Lutero
teve a ideia de pregar na porta da igreja em Wittenberg, lá na Alemanha, 95 teses mostrando como a Igreja Católica fazia as coisas erradas e mostrando a verdade, certo? Lutero, cansado de ver tanto absurdo, logo viu a necessidade de restaurar a igreja. Pregou na porta do castelo de Wittenberg, Alemanha, suas 95 teses contra os tristes procedimentos da sua igreja, a Igreja Católica. Então, Lutero foi a quinta causa, assim, de estourar. Foi essa. Lutero pregou lá 95 teses mostrando todos os erros que a Igreja Católica estava cometendo. Então, é isso, gente. São 5 causas. A primeira causa, política. A segunda causa, distanciamento dos princípios da Igreja e de Jesus Cristo. A terceira causa foi o Papa vender salvação e perdão de pecados. A quarta causa as pessoas não tinham a Bíblia traduzida em sua língua e não podiam, não entendiam o que significava tudo aquilo, toda aquela missa e aqueles cultos. E a quinta causa foi porque estourou as 95 teses de Lutero. Ele pregou lá e todo mundo ficou sabendo de todos os erros e todas as coisas que aconteceram. Então, é isso. Hoje a gente vai... foi só por causa dessas... são essas 5 causas principais. Houve muitas coisas, houve muitas guerras para acontecer a reforma. Houve muito derramamento de sangue para acontecer a reforma. Mas, graças ao nosso Deus, tudo aconteceu conforme a sua vontade. Deus queria que as pessoas conhecessem a verdade, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós conhecemos a verdade, Jesus Cristo entra em nossa vida, Jesus Cristo entra na nossa vida, então nós somos libertos de tudo, de todo o mal. Então, a gente só recebe salvação, não é por obras. A salvação não vem através de pagamento, a salvação vem através de Jesus Cristo. E quando nós lemos a Bíblia, nós conhecemos a verdade, certo? Então nós devemos fazer como Lutero, lutar pelas nossas causas, pela causa do Evangelho, o verdadeiro Evangelho de Cristo. Um beijão para todos vocês, a paz do Senhor, e que Deus possa salvar a sua vida e que você possa entender que o nosso Deus é maravilhoso, bom, conselheiro e amoroso. Beijo!